O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Certamente você já ouviu este verso da Bíblia Sagrada. O Salmo 23 é um dos salmos mais conhecidos da Bíblia. Ele é uma declaração bíblica que significa que Deus é aquele que cuida dos seus filhos. Providencialmente, ele supre as necessidades daqueles que são seus e os apacenta como um pastor que cuida de suas ovelhas. Essa declaração forma as palavras introdutórias daquele que certamente é o salmo mais conhecido da Bíblia Sagrada. O Salmo 23 foi escrito pelo rei Davi. O rei Davi declara: "O Senhor é o meu pastor e nada me faltará." Embora Davi tivesse sido pastor de ovelhas quando jovem, é possível que ele tenha escrito este salmo quando já era um homem maduro. Inclusive, alguns estudiosos acreditam que isso pode ter acontecido durante a rebelião do seu filho Absalão. Podemos ver isso no segundo livro de Samuel, no capítulo 13, no verso de número 19. Então o homem que escreveu "O Senhor é o meu pastor e nada me faltará", já era um homem experimentado na vida. Era um homem que tinha passado por muitas dificuldades, vencido muitos desafios e visto de perto o cuidado do Senhor. O salmista Davi declara com muita convicção, dizendo: "O Senhor é o meu pastor." O pastoreio de ovelhas era uma atividade das mais comuns no Antigo Oriente. Portanto, é perfeitamente compreensível o uso frequente desse tipo de figura de linguagem na Bíblia, que apresenta Deus como o pastor do seu povo. Desde o livro de Gênesis, Deus aparece como o bom pastor que sustenta e cuida de Israel. Por isso, na profecia do profeta Isaías, lemos: "O soberano Senhor vem com poder. Com seu braço forte ele governa. A sua recompensa com ele está, e o seu galardão o acompanha. Como pastor, ele cuida do seu rebanho. Com o braço, ajunta os cordeiros e os carrega no colo. Conduz com cuidado as ovelhas que amamentas as suas crias." Além disso, de fato, a ovelha também é a figura mais apropriada para apresentar o crente. As ovelhas são conhecidas por serem indefesas e necessitadas de orientação e cuidados constantes. Sem a figura do pastor, as ovelhas se perdem com facilidade e não conseguem se alimentar adequadamente. Além disso, são muito suscetíveis a cair em armadilhas ou sofrer ataques de animais selvagens. Então, as ovelhas são totalmente dependentes do seu pastor, tal como os crentes são totalmente dependentes do Senhor. Na declaração do salmista, "O Senhor é o meu pastor", isso quer dizer que o salmista deixa claro que ele não possui qualquer pastor. Na verdade, o seu pastor é o próprio Deus, o único Deus verdadeiro que firmou uma aliança com Israel. Basicamente, ele diz: "O Senhor, Jeová, está me pastoreando." O Senhor é o pastor do seu povo e o seu pastoreio é constante e infalível. Ele cuida pessoalmente de forma incessante de suas ovelhas. Assim como o pastor permanece com seu rebanho, Deus também permanece com o seu povo. Uma outra declaração muito confiante e convicta do salmista é quando ele afirma dizendo: "Nada me faltará." Um dos nomes compostos de Deus mais emblemáticos no Antigo Testamento é Jeová Jireh. Esse nome significa "o Senhor proverá." Como foi dito, as ovelhas dependem totalmente de seu pastor para se alimentarem, para tomarem água, para se curarem quando estão doentes ou feridas. Então, o bom pastor é aquele que supre todas as necessidades das ovelhas de seu rebanho. Com isso em mente, Davi declara de forma enfática que, tendo o Senhor como seu pastor, definitivamente de nada ele sentirá falta. Aqueles que declaram verdadeiramente: "O Senhor é o meu pastor",
naturalmente também podem dizer com toda sinceridade: nada me faltará. Todo aquele que reconhece o Senhor como seu pastor, como o único que cuida de suas vidas, com certeza tem a plena confiança e convicção de dizer: nada me faltará, pois sabe que o Senhor preenche tudo na sua vida. Isso, no entanto, não significa que o povo de Deus está isento de passar por dificuldades e provações. Antes, quando o crente diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, isso significa uma afirmação de sua total dependência do Senhor Deus e sua confiança inabalável de que, independentemente de qualquer circunstância, o cuidado do Senhor está sobre a sua vida. Sem dúvida, aqui aprendemos uma grande lição com o salmista. Davi era um homem rico e poderoso, mas diante do Senhor ele não se enxergava como o rei mais importante de Israel. Muito pelo contrário, ele se enxergava como uma frágil ovelha que dependia do cuidado ininterrupto de seu pastor para sobreviver. Davi sabia que nem o seu poder como rei de Israel, nem as suas riquezas, muito menos suas próprias forças, poderiam suprir as suas necessidades. Somente o Supremo Pastor é quem poderia lhe fazer descansar em pastos verdejantes e conduzi-lo às águas tranquilas. Podemos ver tal afirmação do salmista no verso de número 2. Querido, assim como Davi olhou para o Senhor e disse: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, podemos também dizer para o Senhor Jesus Cristo: o Senhor é o meu pastor. Jesus Cristo é o nosso pastor e nada nos faltará. Por fim, no Novo Testamento, Jesus se apresenta também como o bom pastor, aquele que cumpre de forma plena e final a promessa de que Deus apacentaria o seu povo. Os crentes são as ovelhas de Cristo, que foram entregues a Ele pelo Pai. Cristo é o grande pastor que deu a vida por suas ovelhas, mas que foi ressuscitado poderosamente dos mortos. Outrora éramos ovelhas desgarradas, mas agora temos o nosso sumo pastor, a quem aguardamos ansiosamente. Nele encontramos tudo o que precisamos. Então, sim, o redimido, sem dúvida, pode declarar: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Que você possa nesse dia reconhecer o Senhor como seu bom pastor e dizer: o Senhor, somente o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Que Deus abençoe em nome de Cristo Jesus.